Amém. Eu saúdo, cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém? Bom dia a todos. Quero agradecer ao pastor, agradecer à igreja, acolhida. Esse tempo já está sendo um tempo de bênção sobre a nossa vida. Eu sou o Tiago, sou esposo da Isis. Sou pai do Teodoro, que tem 4 anos, e pai do Leonardo, que tem 2 anos. São as crianças mais lindas que eu conheço na minha vida. Aqui tem muita criança bonita, mas os meus filhos são lindos demais. E é isso, eu sou um pastor, como é que é, pastor? Perdido, né? Qualquer coisa a gente trabalha aonde tiver, mas eu sou uma pessoa com muita vontade de servir o Senhor. E sou muito definido pela minha relação com essas 3 pessoas que eu falei, com a Isis, com o Theo e com o Léo. Quando o Léo, ele está com 2 anos agora, e antes da gente ter o Léo, a gente tinha tomado uma decisão. Eu cheguei para a Isis e falei assim: amor, eu não quero engravidar de novo. Depois que a gente teve o Teodoro, eu falei assim: eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho TDAH, tenho déficit de atenção, hiperatividade, sou muito agitado. E a gravidez, para ela, foi tranquila. Para mim, não foi tranquila. Eu não conseguia dormir, eu tinha medo de saber como é que ia ser. 9 meses é muito tempo de agonia para mim. Então, eu falei assim: amor, não quero passar pelo período. Ser pai é maravilhoso, mas o período da gestação, para mim, foi difícil. E aí ela falou assim: poxa, mas eu queria ter mais filhos, né? Eu falei: então, a gente não queria adotar? Vamos partir direto para esse plano, vamos adotar logo. Ela falou: amém, eu tenho vontade de adotar. E aí a gente deu entrada no processo de adoção, fomos até o conselho tutelar, começamos a ver a papelada. E aí um dia eu cheguei em casa, ela estava sentada e falou assim: amor, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei: o que foi? Ela falou: o Theo está vindo aí com uma camisa. Aí na camisa estava escrito irmão mais velho. Eu falei: você está falando sério? Eu falei: a gente está grávida. Eu falei assim: bom, então isso é um direcionamento de Deus, porque a gente estava querendo fazer uma outra coisa. Eu vou respirar fundo, vou tomar minha água com açúcar para aguentar essa gestação de novo. E vamos embora. Só que aí a gente interrompeu o processo da adoção, porque ter um bebê, mais adotar uma criança, era muita coisa para a gente naquele momento. E a nossa família acompanhou esse processo. Em determinado momento, alguém muito sábio da minha casa, um pastor, minha família tem vários pastores também, virou para mim, me chamou e falou assim: Tiago, eu quero te dizer que isso foi um livramento do Senhor. Eu falei: como assim? E ele disse assim: Deus está impedindo vocês de adotar alguém, porque a adoção pode ser uma maldição para a casa de vocês. Eu falei: como assim? A gente não sabe quem é a criança, que vícios ela pode ter, pode ser mau caráter. Eu falei: não, peraí. Meu filho pode ser mau caráter. Filho do meu sangue pode ter vício. Eu falei: não concordo com isso que você está dizendo. E tanto não concordo que a gente ainda não desistiu do sonho de adotar. Não é o tempo, mas quando eu adotar uma criança, eu quero que você ame essa criança do mesmo jeito que você ama os meus outros filhos. E aí aquela compreensão daquele pastor a respeito da adoção despertou em mim uma coisa muito profunda e muito forte a respeito dessa noção do que significa adotar alguém e de como existe uma imagem confusa e complicada a respeito da adoção. Como existem pessoas que conseguem enxergar isso de uma maneira negativa. Mas eu quero fazer uma afirmação aqui hoje, difícil para você, dizendo que ou você ama a lógica da adoção, ou você não é filho de Deus. Eu vou te dizer que se você não olha para a adoção como uma coisa sobrenatural, maravilhosa, espiritual, existe uma dificuldade na sua relação com Deus, porque Deus gerou a adoção dentro de nós. Deus é o pai da adoção. A adoção surgiu do coração de Deus. E se você não sabia disso, eu quero te contar uma coisa que talvez o seu pai e a sua mãe nunca te disse, mas você foi adotado. Você sabia disso? Você foi adotado. Não estou nem falando por Deus, estou falando pelo seu pai e pela sua mãe. Eu pesquisei isso aqui nos Estados Unidos, mas eu não achei. Eu só tenho esse dado do Brasil. No Brasil, cerca de 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento. O que significa
que mesmo que eu gere uma criança do meu sangue, eu preciso adotar essa criança. Tem 5,5 milhões de pais que escolheram não adotar o filho que gerou. Os filhos que você teve que adotar. O pai e a mãe que você teve tiveram que te adotar, tiveram que te escolher para ser seu filho, tiveram que escolher abrir mão do tempo, doar o carinho, doar o dinheiro, mais dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Porque a adoção é um processo de entrega, de amor. E a gente serve a um Cristo, a um Jesus, que foi adotado aqui na terra. Maria era a mãe biológica de Jesus, mas José não era. José amou Jesus. Falando sobre essa lógica da adoção, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 12 até o versículo 17. Romanos 8, do 12 ao 17. E a gente encontra Paulo falando à comunidade de Roma a respeito dessa lógica maravilhosa da adoção. E de como essa noção precisa estar entranhada dentro de nós. A palavra do Senhor diz assim, glória a Deus. Assim, pois, irmãos, nós somos devedores. Eu e você somos devedores. Não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se você viver segundo a carne, você caminha para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque você não recebeu o espírito da escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você recebeu o espírito da adoção, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o mesmo Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Espírito Santo de Deus, eu quero confirmar a oração que o pastor Sandro fez nesse momento. Eu quero te pedir que tu abras os nossos ouvidos, abra o nosso coração, e que o teu Espírito Santo fale mais alto do que a minha voz nesse momento, Pai. Traga resposta, Senhor, para aquilo que a gente precisa, para as perguntas que ecoam dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Essa noção da adoção ela é importante nesse processo, porque se a gente não tem isso dentro de nós, escrito, gravado no nosso coração, a gente corre um risco de olhar para Deus de uma maneira equivocada. Hoje o pastor Sandro, na oração ali, antes de começar o culto, ele falou isso dentro da oração, ele falou assim, Deus não permita que a gente crie nossas próprias religiões de um Deus duro, porque o Deus que não é pai, que não adota a gente, é um Deus que é mau, que gera regra, que gera pressão. Eu ontem assisti um filme com os meus filhos, que é o filme do Pinóquio. Quem aqui conhece o filme do Pinóquio? Todo mundo aqui já ouviu essa história do Pinóquio. O boneco de madeira que nasce, que cresce o nariz. E é interessante a gente perceber como Deus consegue falar com a gente em vários momentos. E aí, às vezes, a gente espera escutar Deus só no domingo, na pregação, mas Deus fala com a gente, às vezes, numa música que a gente escuta, numa situação que a gente vê, numa folha que cai numa árvore, e às vezes dentro de um filme. E aí eu estava vendo aquele filme onde tem o Gepeto, que é um senhor que constrói relógios e que faz, esculpe coisas de madeira. E aí aquele cara, ele começa a construir um boneco de madeira, e ele vira para aquele boneco e fala assim, eu acho que está bom, eu acho que está muito bom. E aí aquele boneco, ele é tão amado pelo Gepeto que ele deseja que ele ganhe vida, e ele ganha vida. E aí no momento que o boneco ganha vida, ele ganha uma regra. A regra é que ele fosse bom, verdadeiro e justo. E aí ele não está sozinho nessa caminhada, mas ele recebe a ajuda do grilo falante. Alguém que vai dizer para ele o que é bom e o que é ruim, mostrar o certo e mostrar o errado. E a primeira tarefa que o Gepeto dá
para aquele boneco é para ele ir até a escola. E aí o Pinóquio está indo para a escola e no meio do caminho aparece uma raposa que oferece para ele um atalho. E ela fala isso, assim, interessante no desenho, ela fala assim, eu tenho um atalho para você, a escola é muito chata, é uma regra muito pesada. Vem comigo para um show de bonecos onde você vai ganhar dinheiro, fama, fortuna, onde você vai ser muito feliz. E ele chega nesse lugar e ele acaba prisioneiro. Ele vê que aquilo ali é uma grande furada e ele está dentro daquela prisão e ele fala, meu Deus, eu devia ter feito o que meu pai falou. Mas pareceu tão chato ir para a escola, pareceu tão pesado fazer aquilo que eu devia fazer, que esse caminho mais fácil me chamou a atenção. Hoje eu quero fazer 3 perguntas para você aqui, nessa manhã. A primeira delas é, nós devemos a quem? O texto bíblico, ele começa falando assim, assim, pois, irmãos, nós somos devedores. Não a carne, como segundo constrangidos a viver segundo a carne, e o texto não fala de quem nós somos devedores. Ele fala de quem nós não somos devedores. Você não deve a carne, glória a Deus. Você não é prisioneiro do seu pecado. A carne aqui no contexto, sarx, ela não fala especificamente da sua carne, flecha aqui, sangue, ela fala da inclinação ao pecado. Nós não somos conduzidos e prisioneiros a viver constrangidos pela carne, pelo pecado, pela sarx aqui desse lugar. Mas nós somos devedores a alguém. Eu odeio dever. Pastor está me alugando um apartamento? Falei, pastor, odeio dever. Me fala aí quando eu tenho que pagar, porque eu não gosto de atrasar pagamento. Eu não gosto de dever banco, não gosto de dever amigo, porque dever é um sentimento pesado, né? E dever ao pecado, dever à carne, é uma coisa que pode pesar dentro da nossa vida. Todo mundo é livre para fazer qualquer coisa, mas todo mundo é escravo das consequências daquilo que escolheu na sua caminhada, na sua vida. Aquela comunidade de Roma, ela vivia oprimida por aquele império que existia naquela época. Então, por conta dessa opressão, eles acabavam virando também opressores dentro da religião que eles criavam. E Paulo vira e fala assim, galera, vocês não precisam viver prisioneiros de uma carne. Vocês não precisam viver prisioneiros de uma regra, de uma instituição. Vocês podem chamar Deus de Pai. Mas para isso é preciso que vocês entendam e compreendam essa lógica da adoção, porque senão vocês vão viver dentro dessa gaiola e dentro dessa jaula. O objetivo da gente estar aqui, o objetivo dessa igreja, não é criar um livro de regras, não é criar um manual, tipo a gente tem para as leis ou para as leis de trânsito, para ver se você acerta ou erra o suficiente para ir para o céu e ir para o inferno. Não é para isso que a gente está aqui. Deus não te criou para isso. Assim como o Gepeto não mandou o Pinóquio para a escola para castigar ele, mas sim porque era o melhor para ele, é preciso que a gente entenda que Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Quando Deus fala, filho, é por esse caminho, não é porque Ele quer o seu mal, não é porque Ele quer pressionar você, não é porque Ele quer escravizar você, mas é porque Deus tem o melhor para a sua vida. E é preciso nutrir essa certeza dentro de nós, de que eu sou filho e filha de Deus. Porque quando o meu filho vem engateando na direção da tomada, e eu falo, filho, não enfia o dedo na tomada, não é porque eu quero punir ele, não é porque eu quero ajuntar mais regras sobre a vida dele, não é porque eu quero que ele se sinta pesado diante dessa deversão que ele tem à minha vida, diante dessa dívida. Deversão não existe, óbvio. É porque eu não lembro dessa palavra em português, é isso que o pessoal fala. Tem um mês aqui, né? Deus tem o melhor sobre a sua vida. E essa é a primeira pergunta, nós devemos a quem? Você não deve a carne. Nós devemos a alguém que pagou uma dívida muito cara sobre a nossa vida. Uma dívida que eu e você nunca vamos conseguir pagar. Porque é uma dívida de sangue. Uma dívida de amor. E aí,
eu sigo o caminho certo, não porque eu estou tentando pagar alguma coisa, não porque eu estou tentando ajuntar pontos para conseguir um score bom para ir para o céu. Mas eu sigo isso porque eu entendo que Ele tem o melhor para a minha vida, e em gratidão ao amor que Ele derramou sobre mim, eu vou tentar fazer o certo. Por mim, pelo carinho que Ele tem por mim, pela gratidão que Ele colocou sobre a minha vida. Devemos a quem? E a segunda pergunta é: confiamos em quem? Eu combinei antes de começar, o pastor perguntou o que era isso aqui. Isso aqui é uma latinha de Coca-Cola. Gravei até o barulhinho, rolou um. Eu chamei o Samuel. Samuel, chega aí. Pedi uma ajuda aqui para o Samuel. Uma salva de palmas para o Samuel aqui que vai me ajudar aqui hoje. Muito obrigado. Samuel, vamos lá. A gente vai fazer uma brincadeira rápida aqui, tá? É a seguinte. Eu vou contar 10 segundos e aí você vai beber essa Coca-Cola. Não está muito gelada, né? Se tivesse mais gelada, ia estar melhor, né? E aí você vai me dizer o quanto você vai conseguir beber dessa Coca-Cola. A gente vai marcar isso, tá? 1, 2, 3 e... Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom, pode parar. Cara, quase acabou. Eu só não vou virar aqui, porque seria... Iria entornar, ia sujar o altar do pastor aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho aqui agora... Eu tenho aqui agora 6 colheres de chá de açúcar refinado. Agora o desafio do Samuel é o seguinte, Samuel. Eu vou contar 10 segundos e a gente vai ver quanto você vai conseguir comer desse açúcar, tá bom? 1, 2, 3 e valendo! Não. Brincadeira. Cara, você comeu mesmo. Eu não achei que você ia fazer isso. Ué, você falou... Obrigado. Uma salva de palmas aí pro Samuel. Tinha que ser um adolescente, né? Porque se fosse um adulto, nunca ia tentar comer. Você ia tentar comer um copo de açúcar? Mas o lance é que um copo de açúcar, de 6 colheres de açúcar, é a mesma quantidade de açúcar que tem dentro de uma latinha de Coca-Cola. Se você pegar um copão daqueles que vem de estádio, ele chega a ter 44 colheres de açúcar. Devemos a quem? Era a primeira pergunta. A segunda pergunta é: confiamos em quem? Quando a raposa para do lado do Pinóquio, ela não fala assim: vem cá que eu vou te levar para a prisão. Vem cá que eu vou fazer você ficar com o nariz enorme, de vergonha. Vem cá que a gente vai para um parque onde você vai se transformar num burro. Diante de nós, sempre existem 2 caminhos. A gente todo dia tem que tomar essa decisão. Eu vou para o caminho certo, eu vou para o caminho errado. Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para frente, eu vou para trás. Para onde você está indo? Porque quando as raposas aparecem no meio de nós, elas nunca oferecem o mal de um jeito intragável, de um jeito nojento, de um jeito insuportável. É sempre diluído, disfarçado, gostoso. E chega a gerar até uma sensação de saciedade, não é não? Tem sede que a água não mata. Aquela sede do calor que só uma Coca-Cola gelada mata. Porque o nome disso é publicidade, né? Eu, além de teólogo, eu também fiz uma faculdade de publicidade e propaganda, trabalho ainda na área de design, trabalho com galera de YouTube, essas coisas assim. E dentro da publicidade, eu nunca vou me esquecer de uma aula que eu tive que um professor falou assim: se o seu objetivo é vender alguma coisa para uma velhinha que só tem dinheiro para comprar remédio, você tem que convencer essa velhinha a não comprar o remédio e comprar o seu produto. Esse é o seu trabalho. A publicidade do mal é boa. Às vezes, melhor do que a nossa. Diante do certo e do errado, a gente precisa escolher o que a gente vai fazer. O texto diz no versículo 13: porque se você viver segundo a carne, você caminha para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente você viverá. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, estes sim são filhos de Deus. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus,
ou você está sendo guiado por você? Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, a minha mãe tinha muito medo, ela ainda tem. Eu acho que ela está assistindo aqui agora. Mãe, se você estiver assistindo, um beijo para você do Brasil. E aí, quando eu dirigia com a minha mãe, ela fazia uma coisa que me irritava muito. Eu estava dirigindo, e aí ela via uma coisa, ela pegava o meu volante. Eu falava, não faz isso, mulher. E aí teve um dia que ela segurou e deu uma... E a gente quase bateu, e eu parei o carro, freiei o carro no meio da estrada, saí do carro e falei, senta, dirige. Ela, não, filho, eu vou confiar em você. Mas ela não confiava. Porque não dá para duas pessoas dirigirem o mesmo carro. Ou você é guiado pelo Espírito Santo, ou você é guiado pelas suas vontades, ou você é guiado pelo seu desejo, ou você é guiado pela sua sarx. Quem guia a sua vida? Em quem você confia? Eu disse que eram 3 perguntas. Você deve a quem? Você confia em quem? E a última pergunta é, você se parece com quem? Quando Pinóquio é confrontado ali pela fada, e ela pergunta, o que aconteceu? E ele falou, nada, eu estava de bobeira, esse cara me pegou. O que acontece com ele, quando ele começa a mentir? Ele cresce. E ele continua mentindo, o nariz cresce mais. E aí ele começa, como resultado do erro dele, a ser deformado, a perder a semelhança que ele tinha com o pai dele. Ele começa a ficar diferente, ele tem o seu corpo ali deformado, porque é isso que o pecado faz com a gente, ele deforma a nossa imagem e a nossa semelhança com o nosso pai. Tem uma coisa que eu adoro, já viram meus filhos, né? Você viu aqui na frente? A minha cara, né? Lourinho igual eu, tem nada a ver comigo. Mas eu fico tão feliz quando alguém vira e fala assim, o Teodoro anda igual o Tiago. O Teodoro fala igual o Tiago, fala muito. Não para de falar esse garoto, igual o Tiago. Aí quando o Teodoro conta uma história dramática, para falar, dramático igual o Tiago. Eu fico feliz. Assim como meu pai fica feliz quando as pessoas falam, nossa, o Tiago parece muito com o Marcos. Eu tenho certeza que quando Deus lá do céu olha para você, e Ele escuta de alguém, nossa, ele fala igual o pai. Olha, ele anda igual o pai, ele olha igual o pai, ele ama igual o pai. Deus quer que você se pareça com ele. É por isso que ele te adotou, é por isso que ele te escolheu, é por isso que ele não te chama de coisa, ele não te chama de feitura dele, ele te chama de filho e filha dele. E ou você aceita isso, ou você vai continuar tratando ele como alguém mau, que quer criar um livro de regras para a sua vida. Deus quer te chamar de filho e filha. Ele quer que você se pareça com Ele. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero me parecer com meu irmão. Eu quero ser corredeiro de Cristo. Eu quero herdar as coisas que Jesus conquistou na cruz por mim. E aí é interessante a narrativa do texto de Paulo para essa comunidade, porque ele vira e fala assim, vocês estão presos a essa sarx, vocês estão presos a essas regras, mas eu quero falar do que Jesus mostrou para a gente a partir da relação dele com o Pai. Eu quero falar sobre o Abba, Pai. Ele fala assim, só assim vocês são feitos filhos de Deus. Quando eu estava estudando esse texto, eu percebi que a palavra filhos, ela é tekna no grego. E tekna, uma tradução mais precisa seria criança, não filho, criança. Porque filho não é a mesma coisa que criança. Tem filho e criança. Mas filho responde a gente. Né? Filho fala, você é muito chato. Né? Filho, mas criança quer colo. Criança quer ser limpa. Criança quer atenção. Criança é dependente do pai. Eu quero ser criança de Deus. E eu quero virar para ele e poder chamar Deus de Abba. Os judeus, eles criaram essa palavra Abba para pai, naquela sociedade, porque era fácil para a criança chamar o bebezinho, chamar o pai. O leleco consegue falar palavras simples, sílabas simples. E Abba, 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 Abba. Era uma palavra, era um jeito fácil do bebê chamar o pai. Quando Jesus propõe a gente chamar Deus de Abba, ele está falando assim, não é para chamar ele de pai, é para chamar ele igual um bebê chama o paizinho.
Isso é muito disruptivo naquela cultura e continua sendo disruptivo na nossa cultura, porque a gente tende a colocar Deus numa posição de monstro. Enquanto Ele quer te chamar de filho, enquanto Ele quer que você tenha intimidade com Ele, enquanto Ele quer que você fale com Ele. Sabe o que é intimidade? Intimidade é a minha esposa chegar em casa e eu saber no tom de voz se ela está brava ou se ela está feliz. Habilidade isso, né? Mas a gente vai conquistando isso com o tempo. Domingo passado usaram a expressão 1 quilo de sal aqui. E a gente estava conversando sobre o que significa o quilo de sal. Você tem que comer 1 quilo de sal com uma pessoa. E aí a ideia do quilo de sal é que ninguém come uma colher de sal assim. A gente bota na comida o quê? Uma pitadinha. Então, para acabar 1 quilo de sal com uma pessoa, você gasta um tempo. Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você gaste tempo com Ele. Deus quer que você desconstrua essa imagem ruim dEle, para que você se pareça com Ele. Quando eu conheci a Isis, eu conheci um amigo dela, e eu falava assim para ela, cara, esse seu amigo, ele é muito parecido com o pai dele, né? E aí, é o Natan, né? E aí ela virou para mim e falou assim, você sabia que ele não é filho dele, ele é adotado. E eu falei, caramba, ele é a cara dele. Fisicamente ele é igual. A proximidade, o tempo junto, a criação fez com que eles ficassem parecidos fisicamente. Porque Deus está com saudade de passar tempo com você. Deus sente falta quando você fica longe. Quando você não conversa com Ele. Quando você não troca ideia com Ele. Gaste tempo com Deus, seja no trânsito, seja tomando banho, seja onde você estiver, converse com Deus como seu pai, porque Ele adotou você, Ele te escolheu, Ele te chamou para você ser filha e filho dEle. E para isso é preciso que a gente enxergue Deus como nosso pai. E uma coisa que eu quero que os meus filhos não tenham de mim é medo. Eu quero que os meus filhos tenham intimidade comigo. Eu falo, eu prefiro a verdade do que qualquer mentira bonita que você me conte. A história do Pinóquio, ela termina desse jeito. O Pinóquio volta para casa, depois de várias chances, de burro, e aí quando ele chega em casa, o grilo ajuda ele a construir uma jangada até o pai, porque o pai já não estava mais em casa, o pai estava no mar, e uma baleia engoliu o pai. No meio dessa jangada, o Pinóquio é engolido, e dentro da baleia, quando já não existia mais fôlego ali dentro, ele reencontra o pai. E quando ele reencontra o pai, ele fala assim, pai, eu entendi. Eu não quero só desculpa, eu quero gerar aqui compreensão de que você queria o melhor para mim. Ele pede perdão para o pai. E o perdão gera fogo. E o fogo gera libertação daquela baleia. Eles saem de dentro daquela baleia. E no momento que aquele menino reconhece a paternidade do Gepeto, ele deixa de ser um boneco de madeira e ele vira um boneco de carne. Ele vira um filho de carne. Você não é filha e filho de Deus porque Deus fez você. Você é filho e filha de Deus quando você se permite ser adotado pelo amor do Senhor sobre a sua vida. E Deus não quer que você sente nesse banco todo domingo como um boneco de madeira. Mas Ele quer chamar você de filho, de filha. Ele quer te corrigir quando você estiver dando ouvido para a raposa. Ele quer falar, filho, esse é o caminho correto, eu preciso que você chegue perto de mim, eu preciso encontrar fogo na minha relação com você, eu preciso que exista perdão, que exista compreensão, porque eu quero te colocar no caminho correto para o seu bem. Eu não quero me relacionar com um Deus duro, frio, mau, cheio de regras, mas eu quero me relacionar com um Deus que me ama, que me escolhe, que me acolhe, que quando eu me machuco me abraça, que quando eu me sujo Ele me limpa, quando eu estou com fome Ele me alimenta. Eu quero crer nesse Deus que tem sempre o melhor para a minha vida. Eu queria orar com você, eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus,
Existem muitas maneiras da gente entrar numa igreja, estreitar um relacionamento com uma religião. Existem muitas maneiras da gente se considerar membro ou parte de uma associação. Mas só existe uma maneira de ter um relacionamento verdadeiro contigo. E essa maneira é entendendo a lógica da adoção. E essa maneira é te chamando de pai. E mesmo que o meu pai na terra não seja um bom exemplo, eu quero te ter como o melhor exemplo da minha vida. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero andar como você anda, eu quero falar como você fala, eu quero olhar como você olha, Deus. E quando eu estiver com medo, eu quero correr para os seus braços, Senhor. Mesmo que o meu pai da terra não estivesse disponível para me abraçar, Senhor, eu quero te abraçar, Deus. Eu quero ter um relacionamento contigo que não envolva apenas regras, mas que envolva compreensão, discernimento, amizade, proximidade, vida, justiça. Espírito Santo de Deus, transforma o nosso coração para que a gente possa finalmente te olhar como alguém que nos ama. E mais do que alguém que nos ama, como alguém que gosta de nós. Mais do que te amar, Deus gosta de você. Em nome de Jesus. Limpa as nossas mazelas, os nossos erros. E nos ajuda a caminhar. Não segundo as nossas vontades, não segundo o desejo da sarx, não segundo o desejo do mundo que nos aponta atalhos, mas segundo a tua vontade sobre a nossa vida, Senhor. Reina sobre nós, Pai. Que nós possamos erguer a tua vida como uma bandeira na nossa casa, no nosso trabalho, que onde nós estivermos, por onde nós passarmos, que as pessoas apontem e nos enxerguem como filhas e filhos de Deus. Que as pessoas digam, como ele se parece com o Pai, como ele parece com o irmão. Enche-nos de ti, enche-nos dessa intimidade. É isso que nós te pedimos, é isso que nós te imploramos, Senhor. Nos enche de ti, Pai, para que nós possamos agir como teus filhos, em nome de Jesus, amém. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.